Nós vamos conversar com o Gustavo Uribe sobre CPI. Uribe, ao longo da semana passada a gente falou bastante aqui sobre o descontentamento criado dentro do G7, que é aquele grupo majoritário de senadores que comandam a CPI, dizem para onde ela vai, para onde ela não vai, com a divulgação do relatório para a imprensa antes de que ele fosse levado aos outros senadores. Foram aparadas todas as arestas, nós estamos aí há 24 horas da apresentação do relatório. Tem alguma coisa pegando ainda dentro desse grupo que comandou, direcionou a CPI ao longo dos últimos 6 meses, Uribe? Colombo, aquelas arestas foram aparadas naquele jantar na casa, aquele encontro que foi feito na véspera da leitura do relatório na casa do senador Tasso Gereissati. Mas uma nova aresta foi aberta, sobretudo pelo senador Eduardo Braga, que faz parte do grupo de senadores independentes e de oposição, o G7. Ele vai apresentar e anunciou já um voto separado pedindo a inclusão do indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Isso não há consenso no G7, inclusive não há consenso e mais que isso, há um racha no grupo, porque você tem uma avaliação, sobretudo da cúpula, de que você poderia abrir precedentes para a inclusão de outros governadores. Ao incluir, por exemplo, o pedido de indiciamento de Wilson Lima, a base governista poderia pedir, por exemplo, a inclusão de Renan Filho, filho do relator Renan Calheiros, ou de Hélder Barbalho, governador do Pará, que é aliado de Eduardo Braga. Então, o grupo agora discute se realmente levará adiante ou não esse pedido de indiciamento de Wilson Lima. Eu conversei ontem com o Wilson Lima e ele me disse que as motivações na avaliação dele de Eduardo Braga são puramente eleitorais, porque nas palavras dele, Eduardo Braga quer ser candidato ao governo em 2022. Então deve haver uma reunião hoje de alguns integrantes da cúpula da CPI da pandemia para pacificar a relação, ou seja, azeitar esta questão para que o grupo chegue um pouco mais unido para a sessão de amanhã. Por quê, Colombo? Porque há uma perspectiva de uma sessão bastante tumultuada a partir do momento, e a Basília Rodrigues bem ressaltou isso, que Marcos Rogério pretende ler esse relatório dele alternativo e outros senadores, por exemplo, como Eduardo Girão, também preparam material. Estes senadores, eles querem que haja a marcação de uma nova sessão para que esses relatórios alternativos sejam lidos. A gente viu na sessão passada que o Omar Aziz deixou claro, será lido e será votado o relatório do relator Renan Calheiros, relatório oficial. Até que os senadores podem, inclusive, ler estes relatórios em seu tempo de 10 minutos prorrogáveis por mais 5, mas não haverá votação em relação a eles. E a base governista vai em peso, a perspectiva, inclusive, de que Flávio Bolsonaro, filho do presidente, também compareça. Por quê? O objetivo é fazer um debate ao vivo, ou seja, contestar os pontos desse relatório final.